Quero saudar os irmãos com a paz de Jesus Cristo, a paz que realmente faz com que os nossos corações, a cada dia, tenha o vigor, a alegria de viver um relacionamento com o Senhor Jesus. Então que essa paz esteja na sua vida, no seu lar. Amados, temos a oportunidade, mais uma oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Aqueles que não são da Igreja Batista Central de Taguatinga, mas estão acompanhando essa série no Evangelho de Marcos, os milagres de Jesus, eu quero me apresentar. Meu nome é Elias Dib, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma alegria, tem sido muito revigorante para mim estudar a Palavra de Deus com essa visão, observando os milagres de Jesus e também ouvindo os outros irmãos que estão analisando os outros textos, outros milagres dentro do Evangelho de Marcos. Então realmente eu quero incentivar o irmão, a irmã a continuar estudando a Palavra de Deus, enfocado nesses milagres, de modo que você possa crescer, vendo o Deus que nós cremos, o Jesus que é o nosso Salvador e que está sempre envolvido em cuidar das pessoas, envolvido em suprir a necessidade das pessoas, não somente nos textos, mas nos dias de hoje, queridos. Nos dias de hoje, Jesus tem muito, mas muito interesse na sua vida, na minha vida, no seu lar, no meu lar. Enfim, em tudo que nós estamos fazendo, o Senhor Jesus tem interesse em estar do nosso lado. Então, nessa oportunidade, nós vamos estar estudando Marcos capítulo 7, os versículos de 31 a 37. Então, abra sua Bíblia, nós vamos orar, mas antes da oração eu peço que você abra em Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. É o texto que nós vamos analisar, mais um milagre que Jesus fez. Com certeza o irmão já leu esse texto, com certeza já ouviu pregações, estudos sobre esse texto. Mas eu tenho certeza, irmãos, que cada vez que você abre a Palavra de Deus, que eu abro a Palavra de Deus para estudar, para realmente enfocar nos ensinos que aqui está, mesmo que sejam repetitivos, nos ajudam, nos fortalece. Então, nós vamos mais uma vez aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos. Mas antes nós vamos iniciar orando, colocando diante de Deus a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas alegrias. Então eu convido você a ter um momento de oração. Eu vou dar um tempo para que você coloque a sua vida no altar do Senhor. A sua alegria, a sua necessidade, esteja em oração. Querido Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que eu tenho junto com meus irmãos de estarmos em comunhão com o Senhor, com a Tua Palavra, a comunhão com os irmãos, com o estudo da Tua Palavra. E, Pai, iniciamos lendo a Tua Palavra e nós acreditamos, nós cremos, Pai Santo, que o Senhor vai estar conosco neste momento, com meus irmãos, minhas irmãs, que vão estar enfocados no ensino da Tua Palavra. Precisamos aprender mais de Ti, então nos ajude, nos dê entendimento, e eu te peço também, Pai, nos dê coragem para aplicar em nossa vida, em nosso lar, no nosso dia a dia, Pai, os ensinos da Tua Palavra. Muito obrigado pela comunhão que nós temos com o Senhor e uns com os outros através deste estudo. Eu oro e já te agradeço pelas bênçãos recebidas em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ler o texto e depois nós vamos tirar alguns ensinos. Eu sei que os irmãos vão ter novos ensinos à medida que os irmãos lerem novamente o texto, pararem, analisarem, colocar a sua vida no texto, né? Então, acompanhe a leitura de Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. De novo se retirou para as terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele.
Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer, abra-te. Abriam-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Narrativa de Marcos, amados, traz para nós ensinos que realmente vale a pena analisar com o toque do Espírito Santo. Não simplesmente com o nosso entendimento, não somente com aquilo que já conhecemos do Evangelho de Jesus, aquilo que já aprendemos em outras mensagens, mas vale a pena você se colocar à disposição, aberto realmente para o Espírito Santo mostrar as verdades da Palavra de Deus. Então nós vamos observar o seguinte: o foco do texto de Marcos capítulo 7, de 31 a 37, leva-nos a ver esse milagre que Jesus fez com esse surdo e gago, e eu creio que a alegria que aconteceu na vida deste homem, da sua família, dos seus amigos, é uma alegria que não tem como narrar. O texto não mostra as reações nem das pessoas que levaram ele, nem da própria pessoa desse homem que foi curado. Mas lá no último versículo, no versículo 37, fala que as pessoas tiveram uma reação, dizendo que tudo que Jesus faz, ou tudo que Jesus tem feito, esplendidamente bem. Então, é a reação que as pessoas têm em relação mediante a um milagre. Mas veja só, Jesus mais uma vez supre a necessidade deste homem, que era ouvir e falar. Esse homem tinha uma necessidade, e as pessoas viram a necessidade deste homem, sentiram a necessidade deste homem, e sabiam um recurso. Qual era o recurso? Levá-lo até Jesus. Crer que Jesus poderia tocar nele, e ser curado. Acontecer um milagre com o toque de Jesus. Essa era a fé, a crença das pessoas que estavam ali em volta deste homem, que o texto não dá um nome, não fala quantas pessoas levaram ele até Jesus. O versículo 34, queridos, esse versículo me chama muita atenção. Fala assim: então lhe trouxeram, o versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Queridos, diante de uma necessidade, seja ela qual for, física, espiritual, material, nós temos que ir até Jesus. Nós temos que levar pessoas até Jesus. E este versículo, o 32, tem uma palavra, pelo menos nessa versão que eu estou usando, então lhe trouxeram um surdo. Olha, ele podia andar. Ele podia realmente ter essa ação de ir até Jesus. Mas o interessante, queridos, é que levaram ele. Então, não sei se são os familiares, não sei se são os amigos, mas levaram até Jesus. E olha, queridos, este é um ensino neste milagre de Jesus que me chama a atenção, porque eu e você estamos andando em vários lugares, frequentamos vários lugares, trabalho, escola, faculdade, onde nós moramos, na nossa família. Queridos, nós estamos ao redor de nós muitas pessoas e seus problemas, seus pecados, suas dificuldades de viver. E eu e você temos
essa oportunidade, queridos, de levar pessoas até Jesus. O foco do texto e da nossos estudos no Evangelho de Marcos, automaticamente, é os milagres. Mas para mim esse texto deixa muito claro no versículo 32, essa responsabilidade que cabe a mim e a você. Meu irmão, eu vou repetir isso. É uma responsabilidade minha e sua como cristão, levar pessoas até Jesus. Agora, seria muito bom se a gente conseguisse levar as pessoas sem problemas. Seria muito bom se a gente conseguisse levar pessoas que estão vivendo maravilhosamente bem. Mas, irmãos, Jesus veio para aqueles que estavam enfermos. E essa enfermidade que Jesus disse, eu vim para curar, não é só enfermidade física, mas é enfermidade espiritual. E em volta de nós, como eu já disse, aonde nós estamos, familiares, tão enfermos, mas enfermos pelo pecado, enfermos por estar distante de Jesus. Então, é a minha, é a sua responsabilidade. Eu quero repetir isso mais uma vez. Que nós temos essa responsabilidade e ao mesmo tempo essa alegria, essa disposição, essa intenção de levar pessoas até Jesus. Para que Ele faça o milagre, para que Ele transforme, de modo que as pessoas vão olhar e falar, realmente, Jesus continua fazendo milagres. Nos dias de hoje, 2020, que já está quase encerrando, queridos, Jesus ainda opera milagres em vidas, em problemas, em situações que eu e você, como homem, como mulher cristã, por toda a fé que nós não temos como operar. Mas quando nós levamos até Jesus, quando nós realmente depositamos diante de Jesus, foi o que essas pessoas fizeram. E é interessante, né, queridos, que quando ele chega até Jesus, é apresentado o problema, né? Surdo e gago. Ora, o que Jesus faz, queridos? Jesus retira ele do meio da multidão. Retira ele do meio até dos discípulos, provavelmente. E vai para um lugar a sós. Veja só, versículo 33. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou na língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efeta, que quer dizer, abra-te. Querido, Jesus não foi buscar, ele não veio aqui para ter fama, para ter sucesso, para ter realmente prestígio, nada disso. Jesus tira ele daquela multidão. Provavelmente até as pessoas que levaram ele até Jesus, ele ficou a sós com Jesus. Ele realmente teve um tempo a sós com Jesus. E foi Jesus que convidou ele. À medida que as pessoas levaram este homem, até Jesus, Jesus o aceita e traz ele para uma intimidade, queridos. Traz ele para um momento a sós, um momento onde Jesus vai fazer o milagre. Onde Jesus vai tocar nos seus ouvidos onde era o problema. Jesus vai tocar na língua onde era o problema. Então, quando eu e você estamos levando pessoas até Jesus, para que Jesus faça a cura espiritual e física, se for o caso, nós temos que crer, amado, que haverá um momento onde essa pessoa vai estar a sós com Jesus e Jesus vai fazer o milagre. Sabemos que muitas vezes Jesus também fez milagre diante da multidão. A multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez diante dos discípulos, diante da multidão. Mas esse texto traz algo que eu e você temos que entender, queridos, que alguns milagres a própria pessoa vai receber e a própria pessoa vai ver o que aconteceu, né? Então veja bem, Jesus busca lá no íntimo dele, quando o texto diz que ele, depois, versículo 34, erguendo os olhos aos céus e suspirou, é aquela sensação de... É aí que ele está mostrando a dependência dele do Pai. Com todo o poder que Jesus tinha, queridos, ele mostra a dependência dele do Pai. Ele dá aquela respirada e diz, abra-te. E aqui abriu ouvido, abriu
A língua voltou a falar normalmente e ouvir normalmente, querido. Esse tipo de milagre acontece nos dias de hoje na vida das pessoas que estão morrendo em pecado, estão realmente entristecidos nos seus pecados. E quando Jesus toca no coração deles, através do poder do Espírito Santo, querido, abre-se os olhos, abre-se os ouvidos, abre-se a boca, abre-se o coração. É um novo caminhar, é um novo pensar. Queridos, o milagre da salvação tem acontecido de um modo que é sobrenatural. É um milagre que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Aconteceu na minha vida. Eu creio, amado, se você é crente no Senhor Jesus, esse milagre aconteceu na sua vida, o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Jesus abriu seus olhos, abriu seus lábios, seus ouvidos, sua mente e seu coração. Jesus transformou o teu ser, assim como a necessidade deste homem, que era ouvir e falar. Mas muito mais do que isso, ele teve um contato com Jesus, ele teve um envolvimento com Jesus. E queridos, nós temos que entender que a minha vida, a sua vida como cristãos, nós temos que sempre estar levando a sério esse estar com Jesus. Colocar as situações na presença de Jesus, no poder de Jesus. Então, milagres, queridos, têm acontecido nos dias de hoje. É lógico que muitas vezes a gente quer ver um milagre físico, um milagre de abrir a porta de um emprego, um milagre de uma volta de alguém que estava distante do Evangelho de Jesus, voltar para o Evangelho de Jesus. Isso é um milagre. Alguém que está nas drogas, alguém que está em qualquer tipo de vício, ser libertado pelo poder do Espírito Santo, porque ele se encontrou com Jesus. Isso é milagre e nós queremos ver isso. Nós queremos ser participativo disso. E de que modo que eu e você podemos participar? De que modo que eu e você podemos fazer o que essas pessoas fizeram? Levar aquele que tinha o problema, surdez e a língua com problema, gago. É levar as pessoas até Jesus. E o que é isso, querido? Sabe, quando eu e você caminhamos com pessoas na ideia de relacionamento discipulador, na ideia de ter uma intenção de estar perto da pessoa, ouvir a pessoa, conhecer a pessoa, deixar ela nos conhecer. Então, nesse relacionamento, querido, nós vamos ganhando a autoridade, nós vamos ganhando a disposição, vamos dizer assim, de levar essa pessoa até Jesus. E como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, oração, queridos. Nada de uma vida do cristão deve ser feito sem oração. Então, se você conhece uma pessoa, você já está andando com ela, você já sabe algumas dificuldades dela, seja no casamento, seja no relacionamento familiar com os filhos, seja a nível de emprego, a pessoa não está muito bem no emprego, não só questão de salário, mas o ambiente, enfim, ela chega para você e apresenta o seu problema. Você vai até Deus em oração. Num certo ponto você começa a dizer para ela, já que você tem uma liberdade com ela, fala, eu estou orando por aquela situação que você me falou. Aquilo é sério. Eu estou preocupado com aquilo. E eu estou orando. E eu sei que o nosso Deus vai intervir nessa situação. Então aí você já está dando um testemunho de um homem e de uma mulher de oração. E cada vez que ele compartilhar com você, você deve estar com o ouvido atento àquilo que ele está apresentando. Então, amados, nós estamos pensando em milagre, mas o milagre acontece dessa maneira, levando até Jesus. E o primeiro passo, então, é a oração, né? Depois disso, nós podemos observar outros modos de levar essa pessoa até Jesus. É convidar ela para um estudo da palavra de Deus. Olha, eu sei que você está com X problema, mas eu queria apresentar na palavra de Deus o quanto Deus pode agir nesse problema seu, na sua vida, porque Ele já atuou na minha vida. É um testemunho que você começa a dar já para a pessoa, né? Então você já orou, você convida ele para um estudo bíblico individual, assim como Jesus chamou ele para algo particular. Chame esse seu colega, essa pessoa da sua família, enfim, um vizinho seu, chama para um estudo bíblico.
Apresente realmente as verdades da palavra de Deus. Então você já orou, você já convidou ele para um estudo bíblico, ou talvez você faz parte de um PGM e você pode convidar ele para esse PGM. Você conversa com o líder do PGM e fala, eu vou trazer um amigo que está passando por uma situação e eu quero que ele esteja junto conosco estudando a palavra de Deus, tendo essa comunhão no grupo de pequenos grupos. E enfim, né? Mas lembre-se, amado, sempre estando do lado da pessoa, sempre realmente estando disposto a realmente ter a intencionalidade de estar com ele, fazendo alguma coisa com ele, e sempre em oração, queridos, para que realmente ocorra o milagre, para que ocorra a transformação de vida. Porque o milagre não é só simplesmente curar a parte física ou a parte necessitada, mas é a transformação de vida através do toque do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É aí que vai haver a transformação, a alegria, a verdade realmente sendo transformadora na vida daquela pessoa. Esse milagre será completo. Não somente cura ou suprir a necessidade, mas principalmente limpar a pessoa do pecado. Tirar ela de um caminho que não vai levar a lugar nenhum. Então esse milagre, eu e você podemos ser participativos. Eu e você podemos ser instrumento de Deus para que ocorra um milagre na vida das pessoas. Foi o que aconteceu. O versículo 32 fala bem claramente, eu vou repeti-lo. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Levar até Jesus é apresentar o problema através de oração, através de estudo bíblico, através de uma amizade sincera e verdadeira. Então, queridos, muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas o milagre é um estalar de dedo de Deus. Mas tem a nossa participação também como cristãos. Tem a participação da igreja, seja através do culto, seja através da escola bíblica dominical, seja através de um passeio, um acampamento que a igreja faz, e você está acompanhando aquela pessoa e você convida ela para essas atividades da igreja. Olha, amados, parece que realmente o milagre é só aquele momento da cura. Não, o milagre acontece em várias etapas, querido. Eu posso dizer na minha vida, o milagre que o Senhor fez da transformação de um juniores, né? Porque eu aceitei Cristo na faixa de 15, 16 anos, então a transformação tem sido até os dias de hoje, queridos. E já tem um bom tempo que Jesus tocou no meu coração, transformou a minha vida, o Espírito Santo me convenceu, e olha, eu vejo ainda milagres acontecendo na minha vida. Meu casamento, meu relacionamento com meus filhos e agora com o meu neto. Queridos, Deus continua fazendo milagres na minha vida. Eu sei que na sua vida também, Deus não parou de agir. E ai de nós se o Senhor não continuar agindo em nossa vida, não é mesmo, irmãos? Nós não somos nada. Mas quando nós estamos dependentes do Senhor, quando nós realmente depositamos as nossas necessidades diante do Senhor, o milagre acontece, querido. Quantas vezes Deus abriu as portas em lugares que não tinha condições? E Deus abriu a porta na minha vida, na sua vida. Quanto nós podemos dar de testemunho para as pessoas do que Deus tem feito na nossa vida? Com todas as dificuldades que nós estamos passando, queridos. Porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades neste mundo. Mas Ele venceu e nós também temos essa vitória em nome dEle. Então, queridos, quando nós estamos olhando para um texto como esse que diz que houve realmente um milagre, que Jesus disse, abra-te. Jesus está abrindo portas, Jesus está curando nos dias de hoje, e eu e você temos essa responsabilidade. Mais uma vez eu quero frisar isso. Eu e você temos esse privilégio, amados, de levar pessoas até Jesus, para que Ele faça o milagre, para que a ação da palavra de Deus aconteça na vida das pessoas, para que a ação do Espírito Santo transforme a vida das pessoas. Nós somos só um instrumento, querido. A igreja é só um instrumento. Os PGM são um instrumento, querido.
e que Deus usa. E eu espero que você possa estar entendendo que, até certo ponto, eu não estou enfocando muito no milagre especificamente, porque o texto é muito claro. Jesus tocou e curou. Mas é muito mais do que isso. É uma vida, queridos. É uma vida que o Senhor transformou. E olha, nos dias de hoje, eu e você somos instrumento do Senhor, para que aonde nós estamos, o Senhor possa buscar pessoas através de nós, para realmente curar, para realmente transformar vidas. Tenho andado em alguns lugares e visto realmente pessoas totalmente sem rumo, pessoas totalmente sem propósito de vida. Queridos, nós temos que realmente apresentar Jesus e dizer, olha, a cura. Há uma porta que pode ser aberta diante da sua dificuldade. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha de dizer essa verdade. Nós temos que realmente apresentar diante do Senhor a necessidade nossa, a necessidade dos nossos amigos, nossos familiares, né? Então, veja como está agora o texto que fala algo também muito interessante, que é o versículo 36. A situação era a seguinte: ele era gago e surdo. E aí Jesus no versículo 36 fala, mas Jesus, né, ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Queridos, milagre de Jesus não tem como segurar. Apesar que aqui Jesus deixa isso claro, porque ele não queria fama. Ele não queria que as pessoas procurassem ele simplesmente porque ele era Jesus, porque ele curava, porque ele fazia multiplicação de pães e peixes. Não, não é isso. Jesus queria essa vida simples de chegar num lugar e fazer o ministério que ele tinha que fazer. Mas como um homem que nunca falou, nunca ouviu, como ele chegar diante dos seus familiares que não estavam presentes, vamos dizer assim, ou amigos que não estavam presentes nesse momento aqui, ele começa a falar, ele começa a ouvir. E as pessoas falam, ué, mas você não era gago? Você não era surdo? Como é que você está falando agora? E aí? Ele vai ficar calado? Não, querido. Ele vai falar da alegria, da transformação que aconteceu na vida dele. Mas ele recebeu uma ordem. Não fale, não conte nada, né? Mas não tem como. Eu e você também, nós não podemos ficar calados diante da transformação que o Senhor tem feito na nossa vida, queridos. O que Deus tem feito, os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, nós temos que falar. Os milagres que o Senhor tem feito na nossa igreja, na Igreja Batista Central de Taguatinga, nós temos que falar. Quantas pessoas no nosso meio, queridos, nessa pandemia, realmente teve coronavírus, pessoas que realmente foram entubadas, e nós oramos, nós colocamos diante do Senhor essas vidas, e Deus fez um milagre. Várias pessoas, querido. Alguns tiveram pouco o sintoma da coronavírus, mas nós nos preocupamos com isso. Nós oramos, nós incentivamos as pessoas a fazerem o tratamento, e através disso Deus foi feito os milagres no nosso meio. Queridos, nós temos muitas coisas que o Senhor tem feito. E como que nós vamos ficar calados? Nós podemos deixar de falar daquilo que vemos e ouvimos, é como os discípulos falaram lá em Atos dos Apóstolos. Nós não podemos ficar calados. Os nossos corações se alegram e nossos lábios ficam vibrando, digamos assim, para contar a bênção, para contar o momento que o Senhor fez na nossa vida. Quantos lares o Senhor tem transformado em maridos que realmente estão embasados na palavra de Deus, esposas que estão realmente embasados na palavra de Deus, amor e submissão, que aprenderam na palavra de Deus. Para mim, queridos, isso é milagre. Porque no mundo é apresentado outro padrão.
Homem não tem que ficar falando toda hora que ama, a mulher não tem que ser submissa, nada disso, queridos. Isso é que o mundo fala, mas a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus representa para nós a verdade. E essas transformações que a palavra de Deus faz na nossa vida, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, queridos, isso nós temos que falar. Isso nós temos que demonstrar, isso nós temos que testemunhar daquele milagre que o Senhor fez, tem feito e fará na nossa vida. Porque há um milagre que ainda vai acontecer, queridos, que é a volta do Senhor Jesus. Isso é um milagre que nós temos que crer, falar e nos preparar para esse milagre. Estar pronto, vigilante, para na hora que a trombeta tocar, nós estarmos prontos para subir com o Senhor, para viver plenamente com o Senhor. Aí já estamos vendo o que? Além de milagre, promessa do Senhor. Então, queridos, vale a pena você olhar e dizer, mas ordenou, versículo 36, mas ordenou a ninguém que dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E aí, vai para o versículo 37, que diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Honra e glória, louvor a quem? A Jesus. Honra e glória, a palavras de gratidão, a quem? A Jesus. Então, voltando a dizer, eu e você somos instrumento do Senhor, para que Ele faça o milagre. E a honra e a glória, o louvor, deve ser dado a Ele. Ele, Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele é o que faz o milagre. É a ação do Espírito Santo que faz a obra. Eu e você somos meros coadjuvantes, meros instrumentos na mão do Senhor. A minha palavra, amados, é que realmente possamos ter a disposição de estar levando pessoas até Jesus. A disposição de estarmos sendo sinceros. Olha, eu estou acompanhando você, eu estou entristecido com o momento que você está vivendo, mas eu tenho uma solução. Eu tenho um Jesus que pode tomar a sua necessidade nas mãos e Ele pode dar o resultado, Ele pode curar. Eu e você temos que fazer isso, queridos. Pegar a situação, caminhar com as pessoas, ouvir as pessoas, levar isso através de oração e convidar a pessoa para conhecer Jesus, conhecer as verdades de Jesus, conhecer o poder que há no nome de Jesus, nas mãos de Jesus, o poder que há na cruz de Jesus, que seria de ressurreição e de trazer para nós uma nova vida, uma nova esperança. Então eu quero incentivar você, meu irmão e minha irmã, a levar pessoas com as suas necessidades, para que haja milagre de transformação de vida, não somente cura física, material ou espiritual. Muitos outros milagres nós estamos estudando, queridos, mas em cada um deles você pode ver claramente o relacionamento, Deus e o homem. Em cada milagre que nós estamos estudando, a gente vê a ação de Deus na vida dos homens. Muitos foram agradecidos ao Senhor. Alguns não agradeceram ao Senhor. Mas o Senhor ama, o Senhor continua fazendo milagres. Quantas pessoas nos dias de hoje vê o sol nascer e não agradece, vê a lua, não agradece, sente o vento no seu corpo, no seu rosto, mas não agradece. E tudo isso eu entendo que é milagre de um novo dia que o Senhor dá para crentes e não crentes. Só que alguns agradecem, outros começam a trabalhar, o dia vai, quando assustou a noite, pá, cai na cama e foi-se o dia. Mas eu e você que conhecemos o Deus do milagre, o Deus que transforma vidas, o Deus que ama, nós devemos ser sempre agradecidos ao Senhor por cada milagre que Ele faz de um novo dia que começa. Que Deus possa estar abençoando a sua vida,
que Deus possa estar fazendo milagres em sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na nossa igreja. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos mais uma vez pelo estudo da tua palavra. Te agradecemos mais uma vez porque o Senhor é o Deus de milagre, ontem, hoje e amanhã. Cremos plenamente que o Senhor continua atuando em vidas e nós colocamos a nossa vida em tuas mãos para que o Senhor continue a fazer milagres, Pai. E aqueles que estamos próximos de nós, nossos familiares, amigos, vizinhos, enfim, Pai Santo, aqueles que estão próximos de nós, que nós possamos levar, ter a disposição de levá-los até Jesus, para que Jesus faça o milagre da transformação, para que vidas possam ser transformadas pelo milagre do perdão dos pecados de cada pessoa, Pai. Isso sabemos que só Jesus pode fazer. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos, a paz esteja com os irmãos e no lar dos irmãos. Um forte abraço e até mais.